Mateus 14, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tendes medo. Em algumas versões, não temas. Em algumas versões, por que tendes medo? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Ninguém, nem eu, nem você, nem o evangélico, nem o católico, nem o espírita, nem o budista, nem o livre pensador, nem o cético, o ateu, ninguém quer passar pela tempestade. A tempestade, quando vem, ela sempre faz um grande estrago, e nós não queremos a tempestade. E a tempestade, ela faz muitas vezes um barulho muito forte, e nós não queremos a tempestade. Agora, por não querer a tempestade, não quer dizer que elas não vão surgir na nossa vida. É inevitável a tempestade na vida do homem, da mulher, seja ele quem for, independente do seu grau de instrução, do seu credo religioso, a tempestade ela é inevitável. Então o problema da nossa vida, na verdade, nem é a tempestade. E olha aqui, eu quero falar de tempestade exterior e tempestade interior. A tempestade exterior são os problemas que acontecem à nossa volta. A tempestade exterior são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, que vêm de diversos lugares, de diversas formas. Porém, estes problemas que acontecem à nossa volta, nós assimilamos tudo isso e muitas vezes trazemos para dentro de nós e criamos uma tempestade. A nossa tempestade interior, e a nossa alma fica inquieta, e nós ficamos ansiosos, e nós ficamos confusos, e nós ficamos estressados. O estresse, ele vem pela interpretação que nós fazemos da situação que acontece à nossa volta, na grande maioria das vezes. Então o problema na vida do homem e da mulher nem é a tempestade, mas é a postura, é o que nós entendemos, é o que nós acreditamos, ou o que nós fazemos durante o vento forte, durante a tempestade. Porque se a tempestade vem para todo mundo, e não tem jeito de fugir da tempestade. Quando Deus chamou Noé e a sua família, disse assim: vou mandar um dilúvio, vou mandar uma tempestade, vou acabar com todo o ser que respira sobre a face da terra. Vocês eu vou dar livramento. Deus não pegou Noé, Sem, Cã e Jafé, os seus filhos, as esposas, e colocou em um alto cume, e ali não teve água. Deus disse: olha, o dilúvio vem para todo mundo, a tempestade vai vir para todo mundo, e vai vir para vocês também, mas todo mundo vai perecer, e vocês serão salvos. Eu não vou livrar vocês da tempestade, mas eu vou dar livramento na tempestade. Você vai passar pela tempestade, mas é importante entender algumas coisas.
coisas. E eu quero falar brevemente, rapidamente, baseado nesse texto, sobre 6 coisas importantes que acontecem e devem acontecer na tempestade da nossa vida, para que Deus possa acalmar a tempestade, para que eu possa ter o livramento em meio à tempestade e principalmente acalmar a minha tempestade, sabe, a tempestade da minha alma, a tempestade do meu coração, acalmar a minha tempestade, acalmar o meu coração. É o que nós queremos falar um pouco nesta noite, e na grande verdade é o que nós já estamos falando. Eu quero pegar esse texto como base para falar de 6 coisas importantes que acontecem na tempestade. Mas nunca se esqueça, a tempestade pode ser forte, ela pode ser inclusive destruidora em várias áreas, em vários momentos. Você percebe, às vezes acontece aqui no Brasil, por exemplo, cidades um pouco maiores. São Paulo, por exemplo, um dia eu estava chegando em São Paulo e choveu muito aquela noite, e eu tive que ficar quase o dia inteiro esperando as águas baixarem para eu poder entrar na cidade. Fecharam as entradas para a Marginal Tietê, para a Marginal Pinheiros, porque a chuva foi muito forte. Havia mais de 70 pontos de alagamentos na cidade naquele dia. Na Marginal Tietê, onde eu passava, segundo a reportagem, tinha água que cobria quase 2 carros igual o meu. Então a tempestade, ela vem rapidinho, faz um grande estrago. Pessoas perdem casas, inclusive há pessoas que perecem até com a sua própria vida, com as tempestades nos morros, como em Santos, Rio de Janeiro e outras cidades que tem muito morro, e as pessoas constroem as casas na beira, em cima. Tem assim umas coisas que a gente nem consegue entender, como alguém consegue construir lá em cima. Mas a tempestade vem e faz um estrago. Mas a tempestade sempre é rápida, e depois da tempestade vem a bonança, e a bonança, a tranquilidade sempre é maior do que a tempestade. Não podemos deixar de entender isso. Eu li Mateus, mas esta história de Jesus Cristo, ela também está no outro evangelho, mas eu vou pegar emprestado só a primeira parte, só a leitura de Marcos, no capítulo 6, versículo 42, que fala a mesma coisa, mas eu quero pegar a leitura de Marcos, depois eu continuo aqui só em Mateus. Primeira coisa que você precisa entender, já que a tempestade é inevitável, vou dizer novamente, para você ir me entendendo bem. Quando eu falar tempestade, são os problemas da vida, são as dificuldades que você está enfrentando. Em quais áreas, pastor? Em qualquer área da vida. As tempestades, os problemas, aquilo que tira o teu sossego, o teu sono, aquilo que rouba momentaneamente ou por algum tempo a tua paz, aquela crise que vem e se instala, aquele problema financeiro, aquele problema conjugal, aquele problema de saúde que você acabou enfrentando, uma enfermidade, uma doença, um diagnóstico terrível, uma notícia ruim. Essa é a tempestade que vem sobre a nossa vida. E a primeira coisa que você precisa entender, que acontece na tempestade, você que serve a Deus nunca estará sozinho. Diga bem forte: eu não estarei sozinho na tempestade, porque Jesus estará sempre ao meu lado. Aí eu leio assim em Marcos capítulo 6, versículo 48, e vendo-os, quem estava vendo-os? Jesus. E vendo-os, quem estava vendo? Jesus. Vendo-os, vendo quem? Os discípulos. Os discípulos foram para o mar alto, Jesus foi orar, já estava tarde. Quando ele chegou, eles já tinham ido, mas Jesus olhou de longe, e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus viu eles remando e o vento era contrário, a tempestade era forte, a tempestade era difícil, eles estavam enfrentando um vento ao contrário por volta
da quarta vigília da noite. Isso quer dizer, a quarta vigília da noite começava, segundo os judeus, até hoje, né? Começa às 3 horas da manhã e vai até a aurora, que é às 6 horas da manhã. Então, nesse tempo de 3 horas, já era a quarta vigília da noite, mais de 3 horas da madrugada, Jesus olha e os discípulos estão assustados, e a Bíblia diz assim: e foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Diz Marcos capítulo 6, versículo 48. Então preciso entender, os discípulos foram para a tempestade, o vento era contrário. Às vezes a gente caminha e luta, e o vento é contrário. Você quer chegar daquele lado e você rema, e o vento, sabe, quando a dona de casa sabe o que eu estou falando, você vai varrer o quintal e o vento é contrário. Você joga 3 para lá e o vento joga para cá, e fica aquela briga, e você às vezes não consegue. Às vezes você desiste e fala: depois que o vento der uma maneirada, eu vou varrer esse quintal, porque o vento é contrário. O vento era contrário, os discípulos estavam sofrendo, eles estavam remando, eles estavam cansados, mas uma coisa é importante, já olhando para os discípulos e ver do que eles fizeram de importante. Eles estavam remando, era 3 da manhã, era mais de 3 da manhã, era difícil, tempestade forte, eles estavam assustados, eles estavam com medo, mas eles não haviam parado de remar. Tem que remar. Tem que remar, tem que remar, mesmo que o vento seja ao contrário, tem que remar. Se o vento estiver, como diz os antigos, né? Como é que está indo a vida? Está indo de vento em popa, é aquele vento favorável que bate na popa do navio e que leva você com mais facilidade. O vento é aquele que, nos barcos à vela, é o combustível daquela navegação, é o combustível. Mas se faltar vento, rema, porque o remo é o combustível. Na vida, não importa o que aconteça, não importa qual é a luta que você esteja passando, não deixe de remar. Na tempestade, não pare de remar. Está difícil, continue remando, porque você não está sozinho. Mas é importante que você reme de forma correta. Imagine aqui, eu sempre faço essa ilustração, né? Imagina eu um barco. Na verdade eu estou mais para uma canoa ultimamente, mas imagina aqui um barco e a direção é lá. Então são 2 remos, vamos colocar só 2 remos, pode ter vários remos, e vai remando, a gente vai para a frente, vai remando, a gente vai para frente. Mas tem gente que rema com remo só. Aí tem que ter muita destreza, porque senão você corre o risco de muitas pessoas que remam sem olhar a direção, de um remo só, e o barco dela, a canoa dela, começa a dar voltas. Tem gente que passa 10 anos, você encontra ele e fala: como é que está, irmão? Eu estou remando. Como é que está a vida? Eu vou remando. Mas aí o que tem melhorado? Está do mesmo jeito. Ele é a mesma pessoa, a mesma estrutura, o mesmo conhecimento, a mesma visão. Parece que parou no tempo, mas ele não deixou de lutar. Ele continua remando, mas com remo só, e fica dando volta, igual o povo de Israel, que a Bíblia diz que eles começaram a dar volta, e Deus chegou e falou: chega de rodear montanhas, vocês não vão chegar a lugar algum. Então, use os 2 remos. E falando aqui com você, pega logo 2 remos importantes para a sua vida: remo da oração e remo da palavra de Deus. Ore e busque conhecimento da palavra de Deus. São remos que te levam no prumo, direto para a bênção de Deus, para a prosperidade. Quando Josué foi suceder Moisés, e ele estava assustado, amedrontado, a responsabilidade era muito grande. Ele falou com Deus: Deus, dá um segredo aí, mas manda uma assim, aquela dica assim, fantástica, para eu caminhar bem. O que Deus disse para José? Não tenha medo, não te espante, eu estou contigo. Antes, tenha prazer na minha lei, na minha palavra, e nela medita de dia e noite. Então farei
o teu caminho, prosperarei o teu caminho e prudentemente te conduzirei. Um dos maiores segredos para o sucesso na vida do cristão é a oração e a leitura da palavra de Deus, inclusive colocar a palavra de Deus em prática, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E buscar o reino dos céus não é só vir para a igreja, é fazer parte do grupo que trabalha, do exército que trabalha para implantar o reino de Deus aqui na terra. Então esteja envolvido com as coisas de Deus e você vai ter sucesso. Não se preocupe, tente não ficar ansioso, tente em meio à tempestade confiar no poder de Deus. Eles estavam na tempestade, cansados de remar, mas Jesus de longe estava observando, ele estava olhando. O olhar do Senhor está sempre sobre você, o olhar do nosso Deus está sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus conhece você, conhece o teu fracasso, conhece a tua vitória, Ele conhece o teu choro, Ele conhece o teu pranto, Ele conhece a tua luta. Deus conhece você, você não está sozinho nesse planeta, você não é um grão de areia perdido na terra, na praia, no oceano. Você é projeto, propósito de Deus, criado com um projeto e propósito para fazer algo importante. Deus tem olhado para você e tem esperado que você se posicione. Às vezes essa tempestade que está acontecendo é Deus chacoalhando você para tirar da zona do conforto, para cumprir o propósito dele sobre a sua vida, porque Deus tem pensamentos sobre você, pensamentos bons, não é pensamento de mal. Então, em meio à tempestade, não deixe de remar. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente até chora, às vezes parece que os problemas vão vencer. Já aconteceu isso com você? Eu acho que não tem mais jeito. Parece que os problemas vão vencer, a tempestade já veio. Muitas pessoas que já estão na igreja há um bom tempo, já tem várias experiências nesse sentido para contar. Parecia que não tinha jeito, parecia que o barco ia naufragar, parecia que ia a pique, parecia que ia afundar, mas no momento certo, Deus deu livramento, e você glorificou o nome dEle, e hoje serve como testemunho. Você passou por momentos difíceis, parece que o problema ia vencer, mas você venceu, porque o Senhor é a tua vitória, e eu quero que você sempre use a vitória para se posicionar na hora da luta. O Deus que te deu vitória ontem é o mesmo que está olhando para você agora, e se Ele te abençoou lá atrás, Ele vai abençoar aqui. É só você se posicionar na presença dEle. Então, primeira coisa na tempestade, saiba que você não está sozinho. Nas horas mais difíceis da vida, você pode contemplar a grandeza de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus.